A paz, meus amigos. Olá, muito obrigada a vocês todos que estão aí, que já apertaram o play nesse vídeo. Que Deus abençoe. Antes de nós entrarmos na mensagem, eu queria compartilhar com vocês essa leitura aqui do livro Heróis da Fé. Esse livro é muito bacana, principalmente para quem está ingressando na fé agora e quer conhecer um pouco mais sobre líderes que fizeram história agora mais recente, né, depois dos tempos bíblicos, que se chama Heróis da Fé. É um resumo sobre grandes homens de Deus. E o que eu posso dar um spoiler sobre esse livro é que todos eles só se tornaram homens de fé, heróis de fé, porque oraram. Então, se você deseja estar nesse caminho de se tornar um orador, uma oradora, esse livro vale muito a pena, ele vai te encher de muita fé, eu tenho certeza, tá bom? Então, fica a dica aí. Quero convidar todos vocês a abrirem a palavra de Deus no livro de João. Nós vamos falar sobre uma passagem muito conhecida. E eu quero especialmente hoje, que se você puder abrir a sua palavra aí junto comigo, vai ser bem importante, porque eu gostaria de ir fazendo a leitura e a gente parando e conversando um pouquinho sobre ela, né? É uma passagem bem conhecida, ficou ainda mais conhecida agora nos últimos tempos por conta de uma música, né, que estourou aí, tá tocando em todos os lugares, continua tocando em todos os lugares, que ela fala sobre a mulher samaritana, né? Quando Jesus encontra com a mulher samaritana. E que passagem linda é essa, né? Porque é quase impossível nós não olharmos para a vida da mulher samaritana, para esse encontro lindo que Jesus propositalmente, né, proporcionou a ela ali e a nós, e não nos vermos nesse lugar. Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, já nos vimos como essa mulher, encontrados pelo Senhor, né? Muitas vezes em um lugar muito improvável, um encontro marcado pelo céu, que não estava nem marcado por nós, mas que já havia sido marcado pelo Senhor, né? E que coisa linda saber que Ele muda as rotas muitas e muitas vezes, só para encontrar conosco, né? Só para encontrar com um. E talvez hoje Ele trouxe esse vídeo até você, talvez esse vídeo caiu aí para você de surpresa, porque o Senhor mudou uma rota para encontrar com você. Então que você se sinta assim, amado, abençoado desde já, sabendo que não por acaso esse vídeo te alcançou. E eu oro para que a mensagem te alcance. Amém? Que a mensagem do Senhor te alcance, não a minha, a mensagem do Evangelho te alcance e te abençoe, assim como um dia abençoa a minha vida, abençoa essa mulher e tem abençoado todas as nações, desde que o Evangelho é pregado. Amém? Então, sem mais delongas, vamos lá para João 4 e vamos ler a partir do versículo 6, quando diz assim: Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto ao poço, e era cerca da hora sexta. Era um horário muito quente. Então veio a mulher de Samaria para tirar a água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: Como é que tu, sendo judeu, pedes a mim, que sou uma mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria a água da vida. Vejam que aqui o Senhor está falando com ela sobre coisas espirituais, e ela está falando com o Senhor sobre coisas naturais. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? A paciência do Senhor, né? A paciência do Senhor é conosco assim também. És tu maior do que Jacó e o nosso pai, que nos deu um poço do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus, mais uma vez, pacientemente responde a ela: Qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher:
Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui para tirá-la. Ela queria uma facilidade, né? O Senhor estava falando com ela sobre coisas profundas, sobre algo muito espiritual, sobre a vida eterna, e ela queria uma facilidade. E conosco também é assim, né? Muitas vezes nós viemos para o Evangelho dessa forma. Alguém nos apresentou Jesus, nos apresentou o Evangelho, e nós viemos ali, porque alguém falou que o nosso milagre seria feito pelo Senhor, que a nossa vida seria mudada, que as coisas seriam facilitadas. Então a gente diz, Senhor, dá-me, né? Dá-me de beber. Já que eu não vou mais precisar vir aqui, então me dá dessa água. E disse Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tu disseste bem. Eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e agora os que tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aqui começa o confronto, né? Vai dizer que conosco muitas vezes não é assim. A gente quer as facilidades do Senhor e o Senhor diz, eu tenho para te dar. Bênção, eu tenho para te dar. Uma vida próspera, eu tenho para te dar. Os teus sonhos, o cumprimento dos teus sonhos, eu tenho para te dar. Todavia, e aí o Senhor muda o cenário para nós, podemos olhar para nós mesmos e a gente começa a ver aquilo que em nós vai precisar ser mudado, né? O Senhor tem, mas é bem claro que nós muitas vezes precisamos mudar as nossas vidas, reconhecer os nossos erros, olhar para dentro de nós, para saber que o Senhor não apenas quer nos dar bênçãos, quer estender as suas mãos para nos abençoar, mas antes de tudo, Ele quer nos transformar em pessoas espirituais. Vamos ler o resto. E disse-lhe a mulher, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Ali ele pegou ela, porque ela conhecia os profetas, mas ela ainda não conhecia o Messias. Ela já tinha ouvido falar sobre o Messias, ela conhecia a palavra. Todavia, ela não conhecia o verbo vivo. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós disseis que é em Jerusalém, o lugar onde o homem deve adorar. E aqui o Senhor vai explicar para ela sobre a adoração, ela aproveita que ela está ali com o profeta, já quer tirar essa dúvida. Muito provavelmente ela não era alguém que tinha muito acesso a isso, até porque aqui diz que ela já tinha vários maridos, então ela não era alguém muito bem vista na sociedade na época. Então ela já aproveita, já que ela está ali com o profeta, né? Alguém que ela acreditou ser um profeta e ele está dando ouvidos a ela e além disso ele está respondendo a ela, ela já aproveita para tirar a dúvida dela ali. Aí no 23 o Senhor vai dizer, mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tal adoração. Deus é um espírito, e os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Aqui o Senhor estava ensinando para ela, mas ele explicou dessa forma até para que nós hoje pudéssemos ler e entender, né? A mulher disse, eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Veja que ali os olhos dela já começam a se abrir. Ela já começa a se lembrar daquilo que ela ouviu a respeito do Messias. Então, só de um profeta, alguma coisa aqui já começou a mudar. E disse-lhe Jesus, eu sou. Eu sou o que fala contigo. Então veja que o Senhor foi paciente com ela, foi falando de coisas espirituais, enquanto ela ainda estava falando sobre coisas naturais, foi ensinando a ela, deixando escrito para que eu e você hoje pudéssemos estar lendo isso com mais profundidade do que ela tinha como ter na época, né? Com mais conhecimento do que ela tinha na época e nós, porque nós temos esse acesso, né? E aí ele vai dizer no 28, a mulher então deixou o seu cântaro e foi ao caminho da cidade e disse aos homens. E ali ela se torna uma das primeiras grandes evangelistas, né? Nós vemos que uma coisa que chamou muito a atenção é que o Senhor parou ali para conversar com uma pessoa completamente improvável na beira daquele caminho. Aquela viagem não estava na rota do Senhor, né? Não estava no caminho para onde ele estava indo, mas já estava no plano eterno de Deus. Então ele para ali, ele cria toda uma situação, diz para os discípulos irem
a cidade comprar comida para que ele pudesse ficar sozinho com ela, para que ele pudesse ter aquela conversa, olhando para a vida dela, com cuidado na vida dela, mas muito provavelmente eu consigo sentir o coração do Senhor com cuidado com as nossas vidas, para falar conosco e deixar isso escrito para nós com clareza. E veja que ela sai dali e ela já vai dizer aos homens, ela já vai pregar aos homens aquilo que ela tinha ouvido. E isso me pegou muito, porque o Senhor podia ter encontrado com qualquer outra pessoa em qualquer outro lugar. Era um trabalho das mulheres irem tirar água no poço, mas ele poderia ter ido a qualquer outro lugar falar com um homem de influência na época, alguém que conhecesse mais pessoas até. Mas o Senhor para falar com ela. Uma pessoa que talvez não tinha tanto conhecimento, as mulheres não tinham o conhecimento que os homens tinham na época, né, em todas as áreas de estudos, e eu acredito que sobre a Torá também não. E ele chama essa pessoa completamente improvável, essa mulher completamente improvável, de uma reputação um pouco duvidosa, mas que não tinha medo. Ela era uma mulher valente. A gente pode ver que ela era uma mulher valente porque ela começa a questionar ao Senhor, né? Ela mesma diz, és tu maior do que Jacó, que tirou água aqui nesse poço? Né? Ela era uma mulher ousada. E a gente vê que o Senhor, ele não precisa de muitas coisas que nós, seres humanos, né, muitas vezes colocamos como obstáculo para servir ao Senhor. A gente vê que Deus não precisa de grandes escolaridades, ainda que se faça necessário estudarmos e compreendermos a palavra. O Senhor também não precisa de uma situação favorável, Ele não precisa de um momento favorável, um lugar favorável. Veja que ali o Senhor não preparou um sermão em Samaria, um grande sermão no monte para pregar aos samaritanos. O Senhor pregou a uma mulher. O Senhor se revelou a uma mulher, a uma improvável mulher, a uma pecadora, na época vista como uma pecadora. E o Senhor se revela a essa mulher porque sabia que ela seria uma peça-chave para alcançar outras pessoas. E é lindo saber, ao decorrer da leitura, se a gente continuar lendo, nós vamos ver que muitos homens, muitas pessoas creram no Senhor depois disso, porque ela vai e chama as pessoas, né? E eles aclamam ao Senhor pedindo que o Senhor fique em Samaria. Que coisa linda, né? Porque ele, sendo judeu, foi aceito pelos samaritanos e não só aceito, eles pediram, Senhor, fica conosco. E o Senhor ficou. E isso é lindo, isso é maravilhoso. O Senhor ficou e ensinou a eles muitas coisas. E a palavra diz que muitos aceitaram ao Senhor. E eles dizem para a mulher, nós já cremos, não só pelo que tu falou, porque nós mesmos ouvimos dele. E é para este lugar que eu quero te convidar neste dia, neste momento. Eu quero te convidar a conhecer ao Senhor, a conhecer o meu Senhor, ao Jesus da mulher samaritana, ao Cristo, ao Messias das Escrituras, né? Que você venha conhecê-lo, mas não só porque eu estou falando, não só porque outras pessoas estão falando, não só porque um livro como Os Heróis da Fé, não só por isso, mas porque você ouviu e você o reconheceu. Que coisa linda é quando o Senhor fala conosco e nós o reconhecemos. É muito bom ouvir o Senhor, ouvir sobre Jesus, que muitas pessoas viveram, que muitas pessoas pregaram, que viveram milagres com o Senhor, ouvir as experiências dos outros. Mas aquilo que vai mudar verdadeiramente as nossas vidas é fazer com que nós mesmos venhamos conhecer ao Senhor. Então, que em nome de Jesus, você não fique criando empecilhos para fazer a vontade do Senhor, porque aquela mulher, ela não tinha muita coisa, além de uma verdade para ser pregada. Ela entendeu, ela creu e foi pregar, e foi chamar outros. Então que em nome de Jesus você entenda que você não precisa de um óleo derramado sobre a sua cabeça para você ser Cristo na vida daqueles que trabalham com você, para você ser Cristo na vida das pessoas da sua família, do seu convívio, seja na sua escola, na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho, como eu falei, dentro da sua casa. Não sei os lugares por onde você tem estado, mas você não precisa de uma grande para você começar a fazer hoje aquilo que o Senhor deseja que você faça, para que você decida se tornar, voltar a ser aquilo que o Senhor te chamou para ser. Então, que em nome de Jesus as nossas mentes se abram para entender que o Senhor está falando sobre coisas espirituais,
Que a nossa mente possa se tornar espiritual para entender as coisas do Espírito. Que assim, quando o Senhor falar, e não tenha que levar muito tempo explicando os pormenores, mas que quando o Senhor falar, a nossa mente automaticamente seja ligada à mente de Cristo, para que tenhamos uma mente espiritual. Que nós possamos sair deste lugar raso para um lugar mais macro e ver as coisas maiores, ver o que passou, ver as situações que estamos passando e conseguir olhar o futuro com esperança, com os olhos de Cristo. Essa é a maneira, o Senhor estava falando com ela sobre coisas espirituais e ela ainda estava falando sobre coisas naturais, mas eu convido você a entrar neste lugar onde a sua mente seja levada a um nível espiritual para entender as coisas, que até mesmo as coisas físicas e naturais, elas na verdade revelam todas as coisas espirituais, aquilo que o Senhor tem para ti no Espírito. Sim, o Senhor tem muitas coisas para nos abençoar acerca do natural, mas principalmente o desejo do meu coração é que você decida encontrar o Senhor no Espírito, para que você seja cheio do Espírito, para que você possa adorar ao Senhor no Espírito e com a verdade do Evangelho, a verdade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.